Irmãos e irmãs em Cristo, vamos iniciar o nosso culto desta segunda-feira, primeira segunda-feira do mês de dezembro, último mês do ano. Aguardamos o nosso Senhor vir buscar a igreja, porque a palavra de Deus nos faz entender e compreender que nós, igreja, não vamos passar pela tribulação. Então nós aguardamos o nosso Senhor Jesus vir buscar-nos, vir nos arrebatar, vir nos sequestrar para junto dele. Este é o sequestro que todo mundo quer sofrer, né? Ser sequestrado pelo nosso Senhor Jesus. Grande Deus, maravilhoso e poderoso Senhor da glória, me curvo aos teus pés, Senhor, me colocando como súdito do Senhor, me colocando como carente, necessitado, sempre devedor, porque não consigo fazer nada certo, nada correto. Eu tento. O Senhor sabe que eu tento. Mas eu sempre erro, sempre peco. Às vezes eu peco porque eu olho. Às vezes eu peco porque eu escuto. Muitas vezes eu peco porque eu vejo. E peco demais porque eu penso. Porque eu faço. Às vezes penso e faço, às vezes faço sem pensar, mas nunca deixo de fazer. Então eu busco, Senhor, o teu perdão todos os dias, a tua graça, a tua misericórdia, a tua compaixão, porque eu sei que com o Senhor eu posso não pecar. Recebe-me, Senhor, como um pecador arrependido em Cristo Jesus, buscando a tua graça, o teu perdão e querendo te adorar, te exaltar e te glorificar, porque reconheço que tu és único, merecedor de glória. Reconheço que tu és o Deus das nossas vidas e peço que o Senhor nos receba e fale conosco. Receba o nosso culto, a nossa adoração, fala conosco, livra-nos, Senhor, da mentira e dos mentirosos. Esta é a oração que eu coloco aos teus santos pés, no nome do Cristo Jesus, nosso Senhor, Salvador, único, pessoal, universal, intransferível. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, quero mais uma vez pedir, se você puder ajudar financeiramente esse trabalho, eu fico muito agradecido, porque temos coisas aqui para pagar, coisas atrasadas, e se pudermos ajudar, sua ajuda é extremamente bem-vinda.
Mas se você não puder, não tem problema não. Não pense que Deus vai deixar de te cuidar, de te abençoar, porque você não pôde ajudar, viu? Mas se você puder, se você não souber como ajudar, manda um zap para mim, viu? Pode mandar no pessoal, no grupo, não tem problema. E eu falo para você como é que você pode, tá? Eu não gosto de ficar publicando isso porque eu acho deselegante, desagradável, né? Ficar, olha, eu acho que não é assim, tá? Mas se puder nos dar ajuda aí, é sempre muito bem-vinda a sua ajuda, né? Principalmente nesses dias de tanta dificuldade. Muito bom. Hoje eu quero falar, meu irmão, minha irmã, de abuso. Abusar. Abusar do quê? Do quê? Abusar das Escrituras. Abusar das Escrituras sagradas é abusar de Deus. Olha, caneta, hoje está difícil aqui, hein? Caneta não quer escrever. Agora está escrevendo, deixa eu marcar aqui. 4/12. Abusar. Este é o título. Pronto. Sempre marco porque, né? Alguém pergunta alguma coisa, eu sei o dia, então fica mais fácil. Abusar das escrituras. Você vai ver que tem coisas interessantes, né, sobre este assunto. Tem muita coisa interessante. Eu vou trazer uma no finalzinho que você já deve ter ouvido, né? É bonito, claro, não tem nada a ver, né? No finalzinho eu vou trazer porque está no final isso. Desculpa, se a gente não toma um café, ele fica frio. Aí deixa de ser café, passa a ser xarope, é ruim demais. Então, nós evangélicos, nós crentes em Jesus, a gente busca, né? A gente luta para basear nossa vida na Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a Bíblia é autoridade para nós nas questões de fé e nas questões práticas da nossa vida. Quantas vezes nós temos uma dificuldade, a gente vai na Bíblia, quer achar, né, um jeito de resolver aquilo. E a Bíblia, além de tudo isso, ela indica as grandes verdades de quem Deus é e como a gente se relaciona com Deus, a maneira como nós devemos nos relacionar com o Senhor do universo. A Bíblia também nos ajuda a entendermos a nós mesmos e ajuda a gente a entender o mundo. Por causa disso que a própria Bíblia se auto-intitula como as palavras da vida. E é mesmo, né? A gente usa a Bíblia para seguir a vontade de Deus, das coisas mais fundamentais até as coisas corriqueiras, as coisas do dia a dia, né? E quem lê a Bíblia colhe muita verdade, só verdade. A Bíblia, ela afeta diretamente a nossa crença, as nossas atitudes,
o nosso comportamento, enfim. A Bíblia é sagrada para nós, crentes, cristãos, tementes a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é a única conexão com os céus. Sem a Bíblia, os cristãos estão à deriva, estão sem rumo, sem direção. E a gente acaba encontrando por aí coisas curiosas e até engraçadas às vezes, né? De como os cristãos têm usado a Bíblia Sagrada, né? A gente precisa entender, e eu sempre digo para vocês, queridíssimos irmãos e irmãs, que a Bíblia Sagrada é um livro feito de 66 livros. E o curioso é que esses livros são escritos para povos específicos, não é? E também esses livros são escritos por razões específicas. Quando a gente arranca versículos fora dos seus contextos, porque o versículo dentro do seu contexto, ele concorda perfeitamente. Mas quando a gente tira aquele versículo fora do contexto, a gente cria coisas absurdas. E às vezes ainda hoje eu ouço isso, às vezes algumas pessoas escrevem isso, ingênuas, né? Tipo assim, Deus me deu um versículo hoje. E você que está ouvindo aí deve estar perguntando, mas o que tem de errado com isso? Deus dar um versículo para uma pessoa? Tem duas coisas, irmã, irmão. Primeiro, esta abordagem de Deus me deu um versículo hoje não honra a autoria divina da Bíblia Sagrada. Porque Deus não deu um versículo para você hoje. Deus deu aquele versículo há pelo menos, nos casos do Novo Testamento, 1900 anos atrás. Talvez você tenha descoberto esse versículo hoje, mas Deus não te deu ele hoje. Deus te deu, no mínimo, há 1900 anos. Há 1900 anos ele já estava lá na Bíblia esse tempo todo. Você que só foi ler ele hoje. Então o culpado não foi Deus, foi você. Não é que Deus te deu ele hoje, você só leu ele hoje. Ou alguém só falou para você dele hoje, mas ele está lá. Repito, no caso do Novo Testamento, há no mínimo 1900 anos atrás. E a Bíblia, quando a gente diz assim, Deus me deu um versículo hoje, é como se a Bíblia não fosse viva, como se ela estivesse morta para você até aquele dia, quando você leu aquele versículo ou quando alguém falou dele para você.
A Bíblia nunca está morta, ela está viva. Nós aqui não lemos. Deus me deu esse versículo hoje. Parece que Deus revelou aquilo para você hoje. Não é? Mas a revelação já cessou. A Bíblia já está pronta. Há no mínimo 1900 anos. Está tudo lá na Bíblia. E esta forma de Deus me deu um versículo hoje, ela soa como se a revelação continuasse. E não continua. Não há novas revelações. Quem diz, né, eu tenho uma revelação, Deus falou comigo e mandou eu falar isso para o povo, é mentira. É mentira. É mentira. Você pode até achar que Deus falou, isso é coisa da sua cabeça. Mas tudo que Deus quer falar com o povo está na Bíblia Sagrada. Há, no mínimo, 1900 anos. Então, o que a gente precisa entender? O trabalho do Espírito Santo, hoje, como muita gente pensa que é, e faz com que outras pessoas pensem também, o trabalho do Espírito Santo hoje não é trazer uma nova revelação para ninguém. Por causa disso, que quando alguém diz o Espírito Santo, Deus mandou eu... Não, você está completamente enganado, porque o Espírito Santo hoje, ele nos faz entender, compreender. O Espírito Santo hoje, ele nos convence da mensagem que está na Bíblia Sagrada, não traz novas revelações. Você pode ter convicção, como eu assim tenho. Quem diz, olha, Deus me revelou, é mentira. Deus não te revelou nada. Isso sempre esteve lá na Bíblia. Você que está dizendo que Deus revelou, é que você nunca tinha lido lá. E quando você diz assim, quando alguém diz, né, Deus me deu um versículo hoje, você não está honrando também, além de não honrar a Deus, você não está honrando o ser humano que foi inspirado há no mínimo 1900 anos atrás a escrever aquilo. Você não está honrando a autoria humana da Bíblia. Porque quem escreveu a Bíblia foram os humanos, né? Paulo escreveu aos Gálatas uma mensagem coerente. Paulo nunca teve, quando ele escreveu para os Gálatas, estou falando da carta aos Gálatas, né? Assim, aleatoriamente. Quando ele escreveu para os Gálatas, ele nunca imaginou que 2000 anos depois alguém fosse ler aquilo e dizer, olha, Deus me revelou isso hoje. Ele escreveu há 2000 anos atrás. Estava escrito lá. É claro, é óbvio, qualquer um de nós pode citar versículo. Não é isso que eu estou dizendo. Citar versículo é uma coisa. Dizer que teve uma revelação é outra. É porque você não leu. E a gente, quando lê a Bíblia, queridíssimos irmãos e irmãs, nós não temos o direito de ignorar o contexto. Contexto. A gente não pode querer, a gente chama de forçar, né? Que aquilo que está escrito diga o que a gente quer que aquilo diga.
Aquilo que está escrito diz aquilo que está escrito, não aquilo que a gente quer. Por causa disso que Pedro diz assim, que a Bíblia não é de particular interpretação. Porque eu não posso interpretar a Bíblia do meu jeito. Assim como você e outros não podem interpretar do jeito de vocês. Porque a Bíblia é uma só. Se há várias interpretações, há várias interpretações erradas. Porque aquilo que está escrito quer dizer uma coisa só. Quer dizer o quê? Quer dizer aquilo que está escrito dentro do contexto que está escrito. E o homem é tão cheio de coisa, né? É tão maquiavélico. Maquiavélico vem de Maquiavel, né? Que está lá escrito na Bíblia assim, Judas enforcou-se. Eu não posso chegar para você e falar assim, vai, se enforca também, porque Judas se enforcou. Por quê? Porque eu vou estar abusando da Bíblia. Eu vou estar tendo uma falta de respeito para com a Bíblia, que é uma obra divina e humana. Divina pela inspiração e humana pela confecção. Eu tenho um conhecido que há um bom tempo que eu não converso com ele sobre isso. Eu não acredito na Bíblia dizia, não sei. Por quê? Foi homem que escreveu. E eu brincava, falava sobre isso com ele. Mas é claro que foi homem que escreveu. Você conhece alguma tartaruga que escreva? Só o homem escreve. Só o homem pode formar frases, textos, palavras. Então, só o homem pode escrever mesmo. É claro que foi o homem que escreveu. Então, a Bíblia é uma obra divina por inspiração e humana por confecção. A Bíblia não é um livro mágico de encantamento, e muito menos, amantíssimo irmão e amantíssima irmã em Cristo Jesus. A Bíblia também não é um livro de biscoito da sorte, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que a gente vê é a falta de respeito. A segunda coisa, são muitas coisas, viu? Vou trazer essas duas aqui, eu acho que dá para a gente entender bem e para você ficar bem atento. Se você tem alguma dificuldade hoje, esse negócio de contexto, no finalzinho por quê? Não, porque está no final, gente. Não é que eu quero que você fique até o final. Se você quiser abandonar, abandona o que eu vou fazer. Mas é porque está no final, né? E você vai entender bem o que quer dizer contexto. Eu sei que você já sabe. Eu sei disso, né? Mas um outro ponto de abusar da Bíblia é a falta de honestidade, principalmente dos pregadores, né? Porque todo pregador ele sofre uma tentação. Sabe qual que é a tentação do pregador? Isso vai dar uma boa pregação. Esse tema vai dar uma pregação ótima. Esta frase, isto dá uma boa pregação, ou dá um bom sermão,
é a grande tentação do pregador. E a gente tem que fugir disso. Quem prega a palavra de Deus, ou quem tem desejo, é um desejo maravilhoso pregar a palavra de Deus, viu? É um desejo maravilhoso. Se você tem esse desejo, eu tenho desejo de pregar a palavra de Deus. Então, dentre as coisas, é fugir dessa tentação. Isso dá uma boa pregação. Fuja dela. Né? O que a gente precisa entender é que pregadores, professores da palavra, não têm todas as respostas. Muitas vezes as pessoas fazem perguntas para mim e eu não sei na hora ali, eu vou ter que ler aqui, né? A pessoa faz, eu vou lá, leio, releio, vou no contexto para poder responder, eu não sei a resposta. Eu não tenho todas as respostas. Quando há muita coisa que eu tenho perguntas. E eu imagino, por causa disso que eu sempre abro aqui para pergunta, eu estou sempre aberto no nosso grupo, ou mesmo no particular, né? Para que as pessoas perguntem, questionem, porque do mesmo jeito que eu tenho dúvidas, eu creio que as pessoas também têm. E sinceramente, né? Normalmente, os pregadores, quando surge uma dúvida para eles, vindo da plateia, bom, eu sou sincero, não estou dizendo que não exista, mas eu não conheço se existe outro pregador que está pregando e é aberto a perguntas durante a pregação. Eu faço isso. Qualquer pessoa levantou a mão, pode perguntar. Interrompe o que eu estou falando e aí a pessoa pergunta e se eu puder responder na hora eu respondo, se não, depois do culto eu respondo. Tem muitos que quando não sabem, batem no púlpito para mostrar autoridade. E aí acabam pregando, irmão, irmã, a desonestidade, o erro. E cruzar esta linha de insistir que sabe tudo ou que deve saber tudo é desonestidade, porque traz seríssimas consequências. Tiago escreveu assim: não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Muita gente quer usar o que está na Bíblia de forma que quem escreveu nunca teve a intenção de usar aquilo que está escrito para aquilo. Então, quem prega a palavra e quem ouve deve ser, no mínimo, bons administradores da palavra. Deve ser como, faz tempo que eu não cito este povo aqui, vou citar agora. Deve ser da mesma forma que eram os bereanos. Bereanos eram moradores de Bereia, né? Quando eles ouviram o evangelho que Paulo pregou, Lucas nos conta que eles eram nobres de mente, mais do que o povo de Tessalônica, que eram os tessalonicenses.
Eles receberam tudo aquilo que Paulo falou, mas foram verificar nos escritos se aquilo era daquela forma ou não, confirmando as coisas proclamadas por Paulo. Você lê sobre isso em Atos, capítulo 17, versículo 11. É isso que nós temos que fazer. A gente tem que ouvir a palavra de Deus com um ouvido crítico e com um sorriso no rosto. O ouvido tem que ser crítico. Não é ser contra. Ouvir, entendendo, aprendendo. Opa! O que esse sujeito está falando aí? Peraí. Não, é isso mesmo. Ó. Ele está certo. Eu não tinha entendido isso. Tá certo. Que beleza. Opa! O que ele está falando aí? Então nós temos que ter esse ouvido crítico. Agora, só pode criticar quem conhece, né? Por causa disso que é importante você ler, meditar, aprender, questionar, crescer na graça todo dia e no conhecimento. É isso que a gente faz aqui. Eu não sei, você já deve ter observado que todo dia a gente traz um ensinamento bíblico e algumas coisas confrontam, mas confrontam muito com o que é dito por aí. E é para confrontar mesmo. É para confrontar porque a verdade tem que ser exposta. Edgar, é assim. Quando a gente passa daquela fase de achar que seguir Jesus é seguir um mago, um guru, um mágico, parece que a gente deixou de acreditar nas coisas. Nós não deixamos de acreditar. A nossa crença ficou madura. Nós sabemos que Cristo pode fazer qualquer coisa. Mas nós não sabemos o que Ele quer fazer. Então a gente passa daquela fase de mandar, determinar. Eu faço isso, Senhor, se o Senhor fizer isso. Isso aí não existe, nós sabemos que não existe. Olha, eu vou dar 10 para o Senhor me dar 1000. A gente sabe que isso não existe. Quando a gente pede algo para o Senhor, eu estou pedindo algo para Deus. Eu tenho pedido, porque eu estou com um problema seríssimo e eu tenho pedido isso para Deus. Não é nem meu problema, mas é meu. Eu sei que Deus pode fazer. Claro que eu sei. Mas eu falo, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor sabe por que eu estou pedindo, o Senhor sabe da necessidade, o Senhor sabe. Eu sei que o Senhor pode fazer. Então, se eu estou pedindo é porque eu tenho convicção que o Senhor pode tudo. Isso, para mim, é algo extraordinário. O Senhor não é nada. Mas o Senhor é soberano. A tua vontade é que manda, não é a minha. A tua vontade é soberana, não é a minha. Então as pessoas acham que isso é não acreditar em nada. Isso é crer de maneira madura, né? Então a gente precisa, nosso tempo está esgotando e eu preciso mostrar isso para vocês. Quem é, eu já vou mostrar já, porque o nosso tempo está. Quem é que nunca foi
né? De repente você foi até nesse final de semana aí, num casamento feito por pastor. É bonito, né? É bacana. Quem é que nunca ouviu num casamento feito, num casamento cristão, né? Irmã, é isso aí, querida. Isso não é ser desviado. Isso é saber que quem manda é Deus. Isso é um cristianismo maduro, né? Quando a gente sabe que Deus é que manda, e o Edgar sabe muito disso que eu estou falando. O Edgar, por exemplo, Hassan, ele sabe muito bem disso que eu estou falando. Porque ele se curvou à soberania de Deus na vida dele. Isso quer dizer que ele não tem fé? Nada disso. Não acontece porque você não tem fé. Absolutamente. A nossa fé, se existisse como medir fé, é muito maior. Porque a nossa fé é tão grande que a gente abre mão daquilo que a gente quer para aceitar passivamente aquilo que Deus quer. Isso é fé. Mas vamos lá. Você já foi em algum casamento cristão aí, o pastor faz o casamento, tal. Aí o pastor abre o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, né? Para falar do casal. E aí o pastor lê lá: aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Né? É uma prova de união entre o marido e a mulher. Uma prova de compreensão. É uma corrente criada ali entre aquele homem e aquela mulher. Não é? Tem gente até que chora. Os convidados chegam a chorar quando ouvem isso. É bonito? É. O pastor que fez o casamento falou isso, né? Da esposa para o seu marido, do marido para a esposa. É um sentimento bonito, né? Qualquer casal que tiver esse sentimento é maravilhoso. Só que a Ruth, porque está no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Você lê aí, abre aí, leia para você ver. Não foi quer dizer, foi a Ruth, mas ela não falou isso para o marido dela, o Boaz. E agora? Ela falou isso para Noemi, a sogra. E o pessoal fala como se Ruth tivesse falado isso para Boaz. Então, ler esse texto num casamento é distorcer o contexto que ele foi escrito. A Ruth não falou para o marido dela, né, o segundo. Ela falou para a sogra. Isso é tirar do contexto a coisa escrita. Foi por uma boa causa? Foi, sem dúvida. Mudou o sentimento. Porque aqui o sentimento é de amizade, é de companheirismo entre a nora e a ex-sogra. Sogra, né? Mas não é entre marido e mulher. Isso é tirar do contexto. Não é um sentimento romântico. E aí surge a tal da distorção das escrituras. Por causa disso que você tem que ter um ouvido crítico. O sujeito está lendo lá, mas peraí.
Eu li lá no livro de Ruth, depois que eu já vi essa passagem, não tem nada a ver com Ruth falando para Boaz. Entendeu? Está errado. Não é assim. Pode ser bonito, pode ser bacana, pode ser isso, pode ser aquilo, mas está fora do contexto. Não serve o propósito para o qual foi escrito. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, tem certas coisas que são difíceis de serem explicadas, né? Eu acho que esse último exemplo aí mostra o que é tirar do contexto, o que é estar fora do contexto. É usar alguma coisa que está escrito para um propósito diferente daquele que ele foi escrito. E a gente só pode fazer isso se a gente conhecer a Bíblia. Senão a gente começa a inventar coisa, né? Proibir pessoas de cortarem cabelo, de usar bigode, de usar isso, usar aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Oh, Senhor, as pessoas estão se preocupando com coisas insignificantes, né? Coando um mosquito e deixando passar um camelo. Continua, Senhor, falando conosco, nos afastando da mentira, da desonestidade, do abuso das Santas Escrituras. Abençoa, Senhor, o nosso dia, dá-nos a graça da Tua santíssima presença conosco. Ouve os nossos pedidos e nossos clamores, Senhor. Esta é a minha oração, por mim, por todos os amados irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.